E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Patrícia Lima, eu tenho 30 anos e hoje eu sou Head de Diversidade e Sociocultura da Fúria Esportes. É isso. Acho que a área de diversidade ela é uma área que fica responsável dentro de uma organização corporativa por cuidar do bem-estar dos colaboradores. Então, normalmente, quando a gente olha para a área de diversidade, a gente costuma ver ela dentro da área de recursos humanos. A pessoa está sempre ali num cargo de coordenação, de analista sênior, de liderança, e voltando para as ações socioculturais internas da empresa. No caso da Fúria, eu tenho um setor, um departamento exclusivo que não tem relação nenhuma com recursos humanos e atua à frente da diversidade. Basicamente falando, o que um especialista, uma pessoa head de diversidade faz é trazer para o mercado e para a organização como um todo ações que fomentem a inclusão e a representatividade de todos os grupos. A minha responsabilidade é fazer com que a minha organização e que a minha comunidade seja uma comunidade mais diversa, com mais pessoas sendo representadas e mais pessoas tendo uma voz ativa. Pertencente a essa área na vida, eu acho que eu devia ter uns 12 anos. Eu tinha acabado de entrar num colégio particular, eu ganhei uma bolsa de estudos, tipo assim, 85% de desconto, e eu era a única mulher preta dentro da escola inteira. E logo no primeiro dia, quando eu cheguei, um dos coleguinhas ali de sala e tal, mandaram eu voltar para de onde eu tinha vindo, porque o meu lugar não era aquele. Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu precisei me defender, enquanto mulher negra, enfim, enquanto pessoa gorda, porque quando eu era criança eu era bem rechonchuda. Inclusive, queria até colocar uma fotinha aqui para mostrar para vocês como que eu era, bem gordinha. E a partir daquele momento, eu entendi o meu lugar social, assim, enquanto mulher negra. Então, fazer parte da escola particular, enfim, fazer todo esse processo de aprendizado dentro de um lugar que normalmente a gente não é muito visto, foi muito importante para que eu chegasse no cargo e na carreira que eu tenho hoje. Quando eu fiz 16 anos, eu me assumi homossexual para minha família, e isso foi um marco histórico na minha vida, porque a partir daquele momento a minha família me excluiu de todas as coisas que eu tinha, então todos os acessos e privilégios que eu vinha tendo ali, né, aulas particulares, inglês, espanhol, não sei o que, viagem e tal, foi retirado da minha vida, e eu precisei trabalhar, precisei ir para o mercado de trabalho, precisei estudar escola pública, enfim, todo o processo aí de civilização, vamos dizer assim. E aí eu consegui os meus primeiros empregos. E os primeiros empregos de alguém como eu, no lugar de onde eu vim, do jeito que eu era sempre os piores possíveis. Então eu trabalhei como telemarketing, trabalhei como caixa de loja, já trabalhei como vendedora de shopping. E com esses piores cenários também viam, né, os assédios, enfim, as discriminações. Nos processos seletivos era sempre aquela coisa do tipo, nossa, mas e seu cabelo? A gente tem que, né, vai ter que prender. Ou você não tem o perfil que a gente está procurando para um cargo de secretária. E aí, enfim, essas relações de trabalho, elas eram muito frustrantes, elas eram muito doloridas. Até aconteceu uma situação, que era onde eu quero chegar, né? Onde eu sofri racismo dentro de uma empresa onde eu trabalhava. E não era um racismo, tipo assim, me xingaram, me ofenderam, deram a entender. Não, era um racismo, tipo assim, se eu tivesse uma arma de fogo aqui, você já estaria morta, porque você é uma preta emprestável. Infelizmente, eu fui mandada embora, né, da empresa. A empresa me mandou embora em vez de me defender. E a partir desse momento, eu decidi que ninguém mais da minha cor, da onde eu vim, né, com a minha sexualidade, passaria pelo que eu passei. Então, eu fui atrás de formação que me colocasse num lugar de autoridade suficiente para que eu mudasse as estruturas de trabalho. Eu comecei a fazer... A minha primeira faculdade foi psicologia, e eu fui para psicologia e não para recursos humanos, porque eu sabia que na faculdade de recursos humanos as coisas eram mais práticas, eram mais direcionadas para a administração da área que cuida das pessoas. E eu precisava entender por que as pessoas eram do jeito que eram e pensavam do jeito que pensavam para mim conseguir mudar a estrutura. E aí eu fiz psicologia, fui contra tudo e todos, fiz psicologia com muita raça, muita dor, porque a gente não tinha grana. Nessa época, como eu falei para vocês, eu estava sendo jogada de um lado para o outro na minha família até eu ser expulsa de casa, então eu fui para fora da minha casa, fui morar com a minha, que atualmente falando noiva, mas fui morar com a minha namorada da época. E assim, a gente, né, se ferrando, morando na Zona Leste de São Paulo e tal, e eu fazendo psicologia a duras penas, assim, teve uma época, inclusive, que eu quase desisti, porque a gente não tinha grana para comprar comida, mas eu tinha que pagar a faculdade todo mês. E a Lê, ela foi uma grande propulsora de mim, assim, se eu sou o que eu sou hoje, estou na cadeira que eu estou hoje, é graças à minha esposa, porque ela é uma pessoa que realmente me leva para lugares mais altos. Ela, inclusive, já pagou minha faculdade várias vezes, assim. Me formei em psicologia, já estagiando dentro da área de tecnologia, numa área onde eu fazia o processo de desenvolvimento de novos negócios, bem-estar do colaborador e saúde mental.
E aí eu consegui trabalhar com um monte de empresas novas que estavam surgindo, com ideias novas muito grandes dentro do nicho que eu queria seguir. Enquanto isso, eu estava fazendo um monte de especialização. Então, eu fiz letramento racial, letramento neurodiverso, fiz recrutamento e seleção afirmativa de pessoas, enfim, tudo que era voltado para a temática de inclusão social, eu acabei me certificando. E aí, tipo assim, eu era aquela pessoa que, tipo assim, enquanto os outros dormem, você estuda e trabalha. Era meio que eu, assim, entendeu? Justamente porque eu sabia que a régua para mim ela era um pouco mais embaixo, né? Infelizmente, desde que eu comecei, eu já estava meio que sendo descartada. Então, se eu quisesse de fato sentar em cadeiras maiores, eu tinha que estudar 2, 3 vezes mais. E aí me formei na psicologia, fui fazer uma pós-graduação dentro da área, gestão de pessoas e psicologia organizacional, porque eu queria estar dentro do quê? Do RH, sem ser do RH. Sou neuropsicóloga, então eu costumo entender muito rápido o comportamento das pessoas. Eu leio as pessoas assim, com muita facilidade por causa dessa outra especialização. E agora eu faço direitos humanos. Essa foi a trajetória de carreira para chegar nessa cadeira. Existem várias outras maneiras, mas essa foi a minha. A primeira coisa que eu vou falar é sobre resiliência. E eu tô falando isso porque nós somos pessoas que são pagas de alguma forma para cutucar a ferida, para ir lá e apontar os erros, para mostrar, por exemplo, que um CEO, que um dono de empresa não é um cara tão bom assim quanto as pessoas acham que ele é. E a gente lida muito com egos terceiros, a gente lida muito com relações interpessoais com pessoas muito grandes e muito influentes dentro do mercado. Se a gente não tiver a capacidade de ser resiliente para lidar com as adversidades da nossa carreira, as coisas elas não funcionam. É muito fácil você se frustrar trabalhando na área que eu atuo. Eu dei sorte de cair numa instituição onde o CEO gosta muito de pautas sociais, onde a gente tem várias pessoas em posições de liderança que entendem a necessidade de falar sobre inclusão e representatividade, blá, blá, blá. Porque na maioria das empresas, é só você, o cara da diversidade, que está falando sobre o assunto, que se preocupa genuinamente com a situação. Então, a gente precisa ser muito resiliente para poder estar nesse mercado, porque é uma guerra por dia que você luta, e essa guerra, às vezes, você perde, você ganha, você tem que recalcular a rota. Se você não for resiliente para respirar e olhar para o lado e falar, cara, não vou cair ainda, calma aí que eu consigo atirar para algum outro lado aqui, você acaba se perdendo. Acho que essa é a primeira. Agora, tem algumas outras que elas vão ajudar muito na conquista de novas posições, enfim, para você ir crescendo, alavancando a comunicação interpessoal, a habilidade de escrita, a oratória. É muito importante você saber falar, porque para você falar para alguém, por exemplo, você é racista, você tem que saber falar com cada tipo de pessoa. Mas como é que você fala isso, por exemplo, para um diretor de uma marca muito importante? E você precisa virar para ele e falar, ó, a sua empresa é homofóbica. Esse que é o seu problema. Tem como, você tem que ter essa habilidade de politicagem. Eu incentivo muito os meus mentorados a sempre se aperfeiçoarem nas habilidades de comunicação, de oratória, de escrita, de relação interpessoal com as pessoas. A questão da autoestima também é muito importante. Não é porque a tua área ela não é valorizada que você não está sendo valorizado. A organização como um todo, se ela não estiver indo bem, não é uma culpa só sua. Existe um coletivo ali que não está indo bem e isso não é representação do teu trabalho. As minhas referências são de mulheres que, de alguma forma, tinham essa intersecção, né, de áreas de diversidade e estavam em evidência no mercado. Então, eu posso citar algumas aqui, por exemplo, Maite Schneider, que é uma mulher muito foda, ela é uma CEO importantíssima no mercado corporativo, que tem uma empresa que cuida de pessoas LGBT, principalmente com foco especial em pessoas trans. Então, para mim, foi muito importante. Ela já foi minha mentora. Para você ter uma ideia, eu acho que eu sofri mais discriminação por ser uma mulher homossexual do que por ser uma mulher negra. Tipo assim, enquanto negra, eu sabia me defender, sempre soube me defender. Agora, quanto mulher homossexual, era mais complicado. Eu sempre entrei no meu LinkedIn e procurava essas pessoas muito referência, assim, e, cara, não tinha medo de mandar mensagem pra elas. E, normalmente, a gente sempre tem que dar um biscoito, né? Tipo, meu, eu sou muito sua fã, sempre quis. Quando você dá um biscoito, você também dá a oportunidade dela te responder, entendeu? Quando você chega lá, tipo assim, cara, você é no beijo dos seus pés. A pessoa não vai deixar de te responder, ela vai se sentir mal por não te responder. E aí, nesses gatilhos de resposta, eu conseguia marcar uma conversa de 15 minutos, de 20 minutos, e conseguia tirar dúvida, apresentar meu trabalho, apresentar, enfim, meu jeito de ser. Então, Jamila Ribeiro é uma pessoa que, inclusive, foi minha professora de pós-graduação, graças a Deus. Então, tipo assim, entendeu? Eu vou atrás, assim, eu vou me envolvendo e me encaixando onde dá. Tem uma outra pessoa também, Viviane Elias Moreira, ela cuida de cultura na 99 Jobs, é uma pessoa muito foda no mercado, é uma mulher negra também, que, enfim, se estabeleceu
numa época onde mulheres negras nem estavam no recorte ainda de lideranças do Brasil, então a gente precisa sempre buscar ter referências. Para mim, a indústria ela precisa assumir certas responsabilidades. Quando a gente fala de racismo, a gente tem que trabalhar muitas questões de racismo pensando que o racismo ele é produto da sociedade, né? Mas quem está trabalhando de fato com racismo, quem está fazendo o movimento de tentar resolver, balizar, etc., são sempre as pessoas pretas. O racismo ele foi criado pelas pessoas brancas. E as pessoas brancas elas precisam se responsabilizar por isso, que só existe racismo porque elas quiseram que existisse. A mesma coisa que eu tô falando sobre a questão de raça, eu acho que eu tô falando para a indústria quando a gente fala de visibilidade de outros grupos que não o masculino, normativo, cisgênero e por aí vai. A indústria, ela precisa se responsabilizar e assumir a culpa dela pelo fato de que nós, mulheres, por exemplo, não temos tanta visibilidade quanto os homens dentro do cenário gamer e de esportes eletrônicos, independente do nicho que seja. Pode ser na frente da tela como uma caster, pode ser atrás do computador como uma pro player, ou pode ser no mercado corporativo mesmo como staff de alguma organização. Se a gente for parar para perceber, são pouquíssimos os eventos que são voltados para mulheres, para pessoas LGBT, para pessoas com deficiência. Gente, eu não vou nem falar dos indígenas, porque vai me causar uma vergonha alheia, entendeu? A partir do momento que a gente começa a colocar debates sérios e apontar o dedo mesmo, que é o que eu tô falando para vocês, o meu cenário é esse é o meu trabalho. É apontar o dedo para as coisas, a indústria como um todo ela começa a se movimentar. Então, por exemplo, existem várias organizações hoje que já têm trabalhos sociais muito fodas, cada um ali puxando para o seu lado, um pouco para o seu nicho, naquilo que acredita e tal, de inclusão e representatividade social de outros grupos e povos minorizados. Mas os trabalhos parece que eles não vão para frente, parece que eles estão sempre estagnados no primeiro nível, assim. Você vê coisas muito fodas acontecendo, mas elas não têm uma certa continuidade. É uma questão de falta de equipe que várias órgãos poderiam se juntar e resolver tudo, né, como um todo. Trabalhar com a área de diversidade, equidade e inclusão, eu sempre falo isso, inclusive até para vocês que estão aqui olhando para esse meu papel e se colocando nesse lugar, se entendendo se é ou se não é essa carreira que vocês, enfim, querem escolher, é uma parada que é colaborativa. Então, às vezes, se não tem dentro de casa, a gente precisa procurar no vizinho, no colega, porque a competição mesmo, ela só vai acontecer na hora do jogo. Quando o game acaba, nós deveríamos ser todos aliados, de pé igual, e fazer benchmark e trocar ideia. Ai, Paty, não sei, mano, meu currículo é todo voltado para marketing, não tem nada a ver com a tua área. Tipo, como é que eu vou me inserir? Cara, sempre tem uma maneira de fazer isso, sempre tem. Todas as pessoas desenvolvem skills ao longo da jornada de vida, de carreira, de trabalho, que cabem em outras vagas, em mudança de carreira, enfim, tudo mais. A primeira coisa que eu sugeriria é se colocar no mercado como alguém que está disposto. Existem vários eventos ao longo do ano que são voltados para a questão de diversidade, para a questão de sociocultura. Por exemplo, a gente tem o Negritudes Globo, a gente tem o Instituto IDBR que faz summits e programas de carreira o ano inteiro voltados para certificação de lideranças para vários cenários. São várias as janelas, mas o primeiro passo é você se colocar disponível para isso. Mudança de carreira a gente faz ao longo da vida inteira, principalmente nós que somos mulheres. Nós, mulheres, temos 72 carreiras no nosso currículo. É que a gente não escreve no LinkedIn. A gente só não escreve. Confeiteiras em algum momento, empregadas domésticas em outro momento. A gente não teve que cuidar do sobrinho, do vizinho, não sei o que, para ser babá em determinado momento. Já não andamos com cachorro, fomos dog walk. Enfim, tudo que a gente faz hoje desenvolve alguma skill em nós. Então, utilizar essas skills, essas coisas, essas vivências, experiências, como ferramenta para você ir para esse mercado, vai te ajudar bastante na jornada. Assim. Quem não é visto, não é lembrado. Então, vocês precisam se colocar aí para serem vistos. Para o cenário, para o mercado corporativo, trabalhar diversidade, equidade e inclusão, ser alguém de diversidade, ele fala, sim, sobre reputação, fala, sim, sobre inovação, mas fala também sobre renda, sobre ganhos exponenciais no aumento da lucrabilidade da organização. Por quê? Porque a área de diversidade, equidade e inclusão, ela lida com as pessoas. Quanto melhor estarem as pessoas da sua organização, mais essas pessoas vão conseguir atuar dentro da empresa, mais essas pessoas vão desenvolver, mais proatividade elas vão ter, mais dinheiro você vai fazer, entendeu? Então, eu acho que é meio que esse é o grande trunfo de se trabalhar com a área de diversidade. É o fato de que empresas que são mais felizes rendem muito mais para o mercado financeiro do que empresas onde os colaboradores estão tristes, estão frustrados e etc. Existem vários exemplos aí de empresas que quebraram por uma questão mais de, tipo assim, se o meu colaborador não está trabalhando porque ele está infeliz, quem é que vai trabalhar no lugar do meu colaborador? Toda vez que a gente fala sobre diversidade, a gente está falando com um executivo, por exemplo, com alguém que está na diretoria.
com alguém que trabalha no computador, mas quem está trabalhando mesmo, quem está fazendo o dinheiro entrar, é o operador, é a cara do operacional, aquele que está lá no chão de loja, no chão da fábrica. Se esse cara está infeliz, o diretor da empresa, o executivo, ele não consegue ganhar grana. Às vezes fica difícil, a gente esquece os pontos de partida, entendeu? E eu acho que esse que é o ponto. Por que eu tô falando acredito no seu axé? Porque há 5 anos atrás, gente, eu era vendedora de loja de shopping. E hoje eu sou a única mulher negra no cenário de esportes eletrônicos do Brasil sentada numa cadeira de gestão. Então eu tenho que acreditar em mim e também no universo, todas as coisas boas que acontecem, das pessoas que eu encontrei no meu caminho e na minha capacidade intelectual de olhar para as coisas com assertividade. Mas eu tenho que acreditar em mim. Se vocês não acreditarem em vocês mesmas, cara, ninguém vai acreditar. Então vocês, no mínimo, têm que acreditar em vocês. Eu acabei... O fato de eu ser uma mulher lésbica e amar outra mulher acabou me levando para um lugar de isolamento muito grande. E eu tô falando isso porque nessa fase da minha vida em que eu cheguei no fundo do poço, tão fundo do poço, que eu ia desistir. E se não fosse a Letícia, minha noiva, e não fosse também esses lugares que eu falo para vocês que eu sonhei chegar, e eu falei aqui mais cedo que eu era uma pessoa muito estratégica com a minha vida, então eu tinha tanto ódio de tudo que me fizeram, que na minha cabeça eu passava a seguinte frase: eu vou crescer, eu vou me formar, e eu vou chegar num lugar tão alto, mas tão alto, que não vai ter como eles não saberem que eu cheguei lá. Eles vão ter que me admirar por alguma coisa. A partir dali pra frente, a minha vida mudou. Foram aonde as conquistas começaram a chegar. E eu não tô falando de conquistas financeiras, é uma coisa que ela é importante pra caramba, nossa senhora, mas as conquistas de, por exemplo, tirar uma pessoa de uma situação de fome e colocar ela como assistente dentro de um emprego que fez com que ela conseguisse renda suficiente para alimentar a família. Pegar um garoto de favela, por exemplo, que é um noobzinho, que, mano, só tinha um sonho e um PPT, e ver hoje ele batendo 250k views no TikTok desde que ele começou a trabalhar com a gente aqui. Eu tô falando de sonhos de, tipo assim, pegar crianças que passam fome na rua, a gente tá falando de moradores de rua, e levar eles para um ambiente onde eles se sintam acolhidos a ponto de quererem compartilhar que, cara, eles nunca tinham estado num lugar daquele na vida e que aquele era o dia mais importante da vida deles. Então, tudo o que aconteceu comigo foi um propulsor pro ódio que eu sentia para poder chegar aqui hoje, onde eu tô, e ter conhecido, por exemplo, a Oprah Winfrey, ter saído na Forbes, tá pronta para fazer meu primeiro TED Talk ano que vem, e coisas desse tipo, sabe? Ter saído do país. Cara, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter grana para conhecer o exterior. Eu fui conhecer o Papa na Europa. A Patrícia lá de trás, essa que quase desistiu, que, mano, passou por várias coisas, tomou remédio, quase foi internada, hoje cria oportunidade e sonha várias outras pessoas. E hoje, quando chega nas reuniões de família, é a mais desejada, a mais, nossa, a Patrícia chegou, olha como ela tá bonita, vários ganhos de carreira e de tipo assim, certificações nacionais, internacionais. Estou pleiteando agora minha primeira bolsa na University de Columbia, tá ligado? Nos Estados Unidos, aí vou eu. Mas nenhuma dessas paradas vai fazer tanto sentido quanto eu falar para vocês que daqui a 2, 3 semanas eu vou colocar 500 crianças moradoras de rua dentro de um cinema para assistir Moana 2. Porque, para além de assistir o filme, eles precisam daquela experiência na vida. Eu assisti um filme no cinema, eu tinha 13 anos, a minha mãe pagou a minha entrada, mas ela não pagou a dela, porque a gente não tinha dinheiro para pagar 2 entradas de cinema, só para pagar a minha. Eu era criança, então eu tinha meia. Hoje, eu coloco 500, 600, 700 crianças no cinema. Por quê? Porque o cinema mudou a minha vida também. Então, eu preciso fazer isso por outras pessoas. Então, eu queria só estar falando isso, assim, sabe? Tipo, acreditem no axé de vocês, não percam o propósito, mesmo que dê merda, e vai dar muita merda. A gente já passou fome aqui em casa, a gente já morou num apartamento de 35 metros quadrados, onde tinha desova de corpos do lado da nossa casa. Vai dar certo no final. Se você acreditar em você, confiar no teu axé, trabalhar, estudar, para você sentar em cadeiras cada vez mais altas, você tem que sentar por você. Não pelos outros, não passando por cima de ninguém, um caminhozinho ali mais facilitado. Senta por você, porque essa cadeira ela vai valer muito mais quando você souber que foi teu trabalho, tua confiança e você mesma, tá ligado? E se você tá no lugar onde você tá hoje, é porque é só você que tá escolhendo tá, entendeu? Com todas as dificuldades mesmo que eu tô falando.
Você tá escolhendo tá. Por quê? Porque tem saída para qualquer coisa. E queria deixar aqui também um convite. Todo mundo que assistir isso, que se sentir confortável, conta comigo na jornada, eu tô por aqui. Eu não sou uma pessoa apegada a absolutamente nada, então pode me chamar no LinkedIn, lá dar meu biscoito lá, precisando de mentoria, apoio de carreira, construção de currículo, mano. E eu espero que o meu trabalho alcance cada vez mais mulheres, como o trabalho da MD também vem alcançando, e de todas as outras mulheres que estão revoltadas e com ódio e querem fazer diferença no cenário. Eu acho que é isso.